noite, gente. Vamos começar a nossa formação então, uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações dos nossos fiéis, e acendei o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e não renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar? Bom, gente, então vamos dar sequência a essa nossa formação. Estamos estudando a missa parte por parte. Teve algo que me ocorreu enquanto eu preparava essa parte. Na verdade, já tinha ocorrido antes, só que eu esqueci de falar na última formação. Que assim, alguém pode questionar, né, vendo, né, aqueles que estão acompanhando a formação desde o início, seja aqui ou também através da rede social, que alguns elementos que fazem parte da liturgia que a gente não está mencionando. Por exemplo, eu em nenhum momento expliquei sobre cor litúrgica, expliquei sobre paramento, porque depois que a gente passar o rito da missa, aí eu vou tentar pegar e falar um pouquinho sobre ano litúrgico, sobre elementos de arquitetura da igreja, né? E existe também regras em relação a isso, aí paramentos, nomes de objetos, essas coisas que fazem parte da missa, né? Então, só para a gente não estender demais o estudo do rito, da teologia da missa, e também não correr o risco de a gente acabar se perdendo em alguns detalhes, eu preferi primeiro a gente estudar o rito da missa, né, com aquilo que é o essencial, e depois a gente vai repassar esses elementos também que fazem parte, não é, sejam eles objetos ou algumas coisas que fazem parte de maneira direta da liturgia. Bom, a nossa última formação nós começamos a estudar a liturgia da palavra, não é? Então entramos aí nesta segunda parte da primeira parte da missa. A missa, como nós já mencionamos nas formações anteriores, ela, digamos assim, se compreende em duas grandes partes. A primeira parte, que são os ritos iniciais e a liturgia da palavra, não é? E que normalmente a gente chama de ritos iniciais, um geralzão. E a segunda parte, que é a liturgia eucarística, que começa com o ofertório e vai até a oração pós-comunhão e bênção final. Então, com a formação de hoje, que é a segunda parte da liturgia da palavra, nós vamos encerrar essa grande primeira parte da missa, não é? No encontro passado nós trabalhamos a oração coleta, a primeira leitura, o salmo, segunda leitura, se tratando de missa dominical solenidade, e também do evangelho. E ficou então para nós tratarmos hoje a homilia, a oração do credo e as preces. Então são esses três elementos. A formação não é longa, são de conteúdo, são 17 slides só, então não é muita coisa, até mesmo porque, por exemplo, a própria oração do credo, a intenção não é fazer uma catequese, que a gente só vai pegar algumas coisas históricas, não é? O estudo do credo seria mais uma formação de catequese mesmo, de doutrina, então também por isso que não alongou demais. Mas enfim, vamos lá. Sobre a homilia. Então, a Instrução Geral do Missal Romano, no número 65, nos diz: a homilia é parte da liturgia e muito recomendada. É um elemento necessário para alimentar a vida cristã. Deve ser a explanação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ou de algum texto do ordinário, ou do próprio da missa do dia, tendo sempre em conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares dos ouvintes. Eu vou ler logo o comentário do Agazabo aqui, daí ele já ajuda a gente a entender um elemento que eu quero trazer. Da homilia disse que é a parte da liturgia. Afirmou-se claramente na Sacrosanto Concílio número 52, o que foi sendo repetido depois por vários documentos eclesiais.
Recordemos que antes do Concílio Vaticano II, se considerava mais ou menos como um parêntese. Nas rubricas publicadas em 1960, muito pouco antes do concílio, considerava-se muito útil a homilia, porém não se devia sobrepor à celebração da missa, impedindo assim a participação dos fiéis, mas devia-se suspender a celebração da missa e não recomeçá-la até terminada a homilia. Então, qual é o elemento que eu quero trazer aqui? A homilia, no formato que nós conhecemos hoje, ela é algo muito próprio da missa do pós-concílio Vaticano II, ou seja, do rito Paulo VI, ou seja, do nosso. Ah, mas antes da reforma do concílio Vaticano II não havia homilia? Havia, mas a compreensão sobre a homilia era um pouco diferente. Na verdade, nem o nome que se utilizava era esse, né? Se usava muito mais o nome sermão, né? E como o comentarista disse aqui, a ideia que se tinha dentro da própria regra da liturgia é que como se fosse um parêntese. A missa está acontecendo, aí para a missa tem um comentário, um parêntese, aí fecha o parêntese e segue a missa. Então, na verdade, a ideia que se tinha é que o sermão, ou então a homilia, não era uma parte integrante da liturgia, do corpo da liturgia como um todo. E já que não era uma parte integrante, não era necessariamente obrigatória, não é? Então, assim, não é que se fizessem homilias sempre. Na verdade, até onde se sabe, a homilia era feita só nos domingos e solenidades, né? Porque as missas chamadas feriais, elas não tinham esse momento, tá bom? Então, só para a gente entender, ter bem claro isso, não é? A homilia, como nós a compreendemos, como nós estamos acostumados, ela acontece depois do Concílio Vaticano II, ou seja, com a reforma do concílio. Eu vou empurrar o computador um pouquinho aqui. Está pegando bem na saída de ventilação para esse computador dela. Bom, seguimos. Aqui recomenda-se muito, ou seja, aqui ele está referindo à instrução geral do missal romano, né? Porque ele comenta a instrução. Aqui recomenda-se muito, pois é necessário para alimentar a vida cristã. Descreve-se a sua identidade, afirmando que é uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura, ainda que também pode trabalhar algum outro texto do ordinário ou do próprio da missa do dia. No número 55 havia dito sensivelmente que nas leituras, anunciado que nas leituras, isso sim, a homilia sempre leva em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes. Então, aqui o comentarista está querendo dizer o seguinte: o essencial, o principal, o que não pode faltar na homilia é que ela tenha como ponto de partida os textos da Sagrada Escritura que estão sendo lidos e proclamados naquele dia, ou os textos da liturgia. Então, por exemplo, às vezes vocês veem que eu faço menção à oração coleta, ou se não eu faço menção ao prefácio do dia, então aos textos da liturgia, da missa, ou ao motivo da celebração, quando é um santo, quando é uma celebração de Nossa Senhora, enfim, né? Quando a celebração, não sei se essa é a melhor expressão, mas ela é um pouco temática, né? Tem um tema. Está se celebrando uma missa votiva a São José, uma missa votiva à Eucaristia. Então, mesmo que naquele dia os textos não falem, né, da liturgia, da palavra de Deus, não falem diretamente da Eucaristia, por exemplo, já que a missa é votiva à Eucaristia, então pode-se fazer a pregação, a homilia, a partir do tema da Eucaristia. Mas é importante que se fixe nesses pontos, né? Porque o documento, tanto a instrução geral do missal romano, como outro documento que eu vou citar agora, essa estação de baixo, esse aqui, Diretório Homilético,
foi lançado já no pontificado do Papa Francisco, se menciona, se deixa muito claro que o tema da homilia não pode ficar ao meu prazer. Vou falar qualquer coisa, vou escolher alguma coisa e sair falando, não é? Então, tem que ter cuidado para não reduzir a homilia a um comentário de trivialidades, né? De coisas, de fatos, né? Então, às vezes, é claro, a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada, especialmente para a necessidade da Assembleia. Então, obviamente, uma homilia que é dirigida numa comunidade paroquial, para uma homilia que é dirigida no mesmo dia, com a mesma liturgia, dentro de um seminário, por exemplo, ou de um convento, são realidades diferentes, né? Até mesmo porque a vocação que se vive, o ambiente é diferente. Então, óbvio que são situações, ou se a missa está sendo celebrada no encerramento de um encontro para casais, para famílias. É claro, então, a Assembleia, né, ela também, digamos assim, denota a sua marca, a sua necessidade naquilo que vai se trabalhar. Mas ter cuidado, assim, não sei se é a melhor expressão, para não transformar a homilia numa espécie de coluna de jornal, onde eu estou comentando os últimos fatos da semana, né? Então também é preciso ter esse cuidado. A específica natureza da homilia é bem abordada pelo evangelista Lucas na narração da pregação de Cristo na sinagoga de Nazaré. Jesus, depois de ler um trecho do profeta Isaías, entregou o livro ao assistente e disse: hoje se cumpriu esta escritura que vocês escutaram. Ao ler e meditar sobre este trecho, podemos perceber o entusiasmo que encheu aquela pequena sinagoga. A proclamação da palavra de Deus na Santa Assembleia é um evento. Assim lemos na Verbum Domini. A liturgia é o âmbito privilegiado no qual Deus fala a nós no presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Então, a Verbum Domini, você vai mostrar também, é essa exortação apostólica pós-sinodal do Papa Bento XVI, após o sínodo que foi celebrado pela Igreja sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Então, lá no número 52, o Papa Bento XVI fala isso, não é? Que o lugar central, não é, privilegiado da escuta da palavra de Deus é na liturgia. E aqui entra um elemento, é um comentário meu então, um elemento que é muito interessante, né, em relação a isso. Claro que isso não tira o valor das nossas leituras próprias da palavra de Deus. A gente pegar a Bíblia em casa e ler, meditar, estudar, ou que seja em outros ambientes, como o círculo bíblico, enfim. Mas de compreender, e assim, essa é ao menos a minha compreensão, de que um dos valores, não é, desta palavra de Deus na liturgia, é claro, porque ela é proclamada na autoridade da igreja, dentro de uma celebração na igreja, mas também porque ali não é uma palavra escolhida por nós. Que a impressão, ao menos que eu tenho particularmente falando, é que isso de certa maneira nos obriga, no bom sentido, a confiar na providência de Deus. Por quê? Porque se a gente, vocês, né, quem estava na missa agora aqui, foi o texto que a liturgia predispôs. Não é o texto que o padre escolheu. Não é o texto que alguém disse: hoje estou com vontade de ouvir esse trecho. Ou quando nós participamos da liturgia no domingo, não é? Não é a liturgia que a gente escolhe. Vamos pensar assim: o padre, hoje eu estou com vontade de falar sobre a misericórdia, então eu resolvi que eu vou ler uma das parábolas da misericórdia. Não é assim. A igreja, ela predispõe aquele texto e a gente então vai e se pergunta o que Deus quer nos falar através daquele texto, não é? Então é também confiar na providência de Deus, que quer nos falar através daquela palavra e não de uma outra que eu acho, na minha ideia, que talvez seja mais importante. O que não acontece, por exemplo, numa igreja
igreja que é protestante. Por quê? Porque ali é o pastor que escolhe o que ele vai ler e o que ele vai pregar. Então, se uma pessoa participa de um culto numa igreja da denominação A, que é aqui no bairro de Guabinha, e de manhã e à noite ela vai na mesma igreja da mesma denominação que é lá no centro, e são pastores obviamente diferentes, eles vão usar palavras às vezes que não tem nada, às vezes não, provavelmente sempre, que não tem nada a ver uma com a outra. Enquanto se um católico vai na missa de manhã numa paróquia, se ele assiste pela televisão lá em São Paulo, se ele assiste uma missa com o Papa lá em Roma, as leituras serão exatamente as mesmas. Então, há essa questão, esse elemento da confiança na providência, e também o elemento da unidade. A gente já passou as leituras, as escolhas, mas há essa questão da unidade, a mesma palavra, o mesmo trecho que nós aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bananeiras estamos ouvindo e meditando no terceiro domingo, como foi domingo agora, a igreja no mundo inteiro está proclamando na liturgia, está ouvindo e está meditando. Então a gente vê como o Espírito Santo ele também age com a providência, não é? Age com a unidade, e nós então nos confiamos a esta unidade. Então aqui o diretório homilético, ele cita esse trecho de São Lucas para também mostrar como há um embasamento, digamos assim, bíblico, não é, para a realidade da homilia. É claro, isso na verdade é uma coisa que acontecia. A pregação é algo que existe desde que Deus procurou o seu povo, né? Vieram os patriarcas, os profetas, eles ensinavam. Quantos trechos da Sagrada Escritura a gente lê e ouve eles falando sobre, não é, a pregação. Talvez no Antigo Testamento uma que é memorável é quando o povo é liberto do exílio, e Esdras e Neemias eles vão restaurar, não é, Israel, e eles tomam a lei, colocam um estrado de madeira, né, um mini palquinho, sobem ali e começam a ler, né, e depois comentam a própria lei, né, e o povo chorava porque tinha saudade, porque há muito tempo não ouvia, muitos nem conheciam a lei direito, tinham nascido no exílio. Então a gente vê como essa realidade ela foi crescendo, né? Depois veio essa citação que se faz aqui, os próprios sermões de Jesus, não é? Quando muitas vezes ele ensina e explicava as Escrituras, e como a igreja, os próprios apóstolos depois o fazem, né? Então, compreender essa dimensão que foi se organizando até chegar o que nós temos hoje. Sendo parte integrante da liturgia, a homilia não é apenas uma instrução, é também um ato de culto. Lendo as homilias dos padres da igreja, descobrimos que muitos deles concluíam o discurso com uma doxologia, e a palavra amém. A doxologia é uma elevação a Deus, uma oração, não é? Então era aquela oração que concluía. Eles entenderam que o escopo da homilia não era apenas santificar o povo, mas glorificar a Deus. A homilia é um hino de gratidão pela magnitude de Deus. Ela não apenas anuncia àqueles que estão reunidos que a palavra de Deus se cumpre na sua escuta, mas louva a Deus por tal cumprimento. Então eu creio que o resquício dessa ideia de hino, ou eu até diria dessa ideia de poesia, ela fica em algum sermão de grandes oradores, não é? Como por exemplo no Brasil o Padre Antônio Vieira, ou outros grandes santos da igreja, que faziam pregações que quando a gente lê, parecem realmente peças, não é? De oratória, de arte sacra. Alguns padres da igreja escrevem como poesia. A gente lê trechos de Santo Agostinho, são poesias na verdade, que glorificam a Deus, não é? Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tu estavas dentro e eu te buscava fora, não é? Então esse trecho que é das Confissões é
claramente não é um discurso que ele inseriu ali, é possivelmente talvez uma pregação, e que tem esse tom, não é? Também de poesia um pouco. A homilia, agora uma citação da Verbum Domini, a homilia constitui uma atualização da mensagem da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e a eficácia da Palavra de Deus no momento atual da sua vida. Aquela deve levar à compreensão do mistério que se celebra, convidar para a missão, preparando a Assembleia para a profissão de fé, a oração universal e a liturgia eucarística. Consequentemente, aqueles que, por ministério específico, estão incumbidos da pregação, tenham verdadeiramente a peito esta tarefa. Devem-se evitar tanto homilias genéricas e abstratas que ocultam a simplicidade da palavra de Deus, como inúteis divagações que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para o coração da mensagem evangélica. Deve resultar claramente aos fiéis que aquilo que o pregador tem a peito é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Então, aqui o Papa Bento XVI, não é, com a profundidade que é muito costumeira a ele, nos esclarece isso. O centro da homilia é a palavra de Deus. É claro, é a tarefa do pregador, seja ele o bispo, o padre ou o diácono, que está fazendo a homilia, é tarefa dele atualizar, não é? Mas esta atualização, ela precisa ter um cuidado, não é? Para que não seja apenas um discurso, onde se divaga demais sobre o tema, ou onde se faz uma exegese, não é? Aí, vai lá e pega o elemento, a gente diz assim, nossa, isso parece tão absurdo, mas infelizmente tem alguns que se perdem nessa parte. Não que uma pequena explicação exegética não seja importante, mas que seja apenas para ponto de partida, para se compreender, não é, um pouquinho mais aquele texto, mas não pode se ficar nisso. Não se pode transformar a homilia numa aula de Sagrada Escritura ou numa aula de doutrina. A catequese faz parte da homilia? Faz parte, mas não é o todo. O todo tem que ser maior, né? O maior é o quê? É atualizar a palavra e, portanto, a doutrina de Cristo àqueles que fazem parte da Assembleia, né? Então, por isso, na verdade, a homilia, ela é bastante desafiadora, não é algo assim tão fácil, ao menos, desculpe ser sincero, mas ao menos a quem leva a sério, né? Eu digo ao menos a quem leva a sério porque eu fui durante 13 anos seminarista, fui fiel, sentei nos bancos durante muito tempo e era triste perceber quando aos domingos o padre tinha o seu primeiro contato com a palavra de Deus quando ela era proclamada na liturgia. É nítido isso. A gente sabe quando um padre ou um pregador preparou ou não a homilia, né? Não se trata da pessoa ser um excelente orador ou não. A gente sabe que existem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que não têm facilidade, mas fica nítido, né? Por exemplo, quando a homilia se torna uma enrolação, quando a pessoa se perde no meio da homilia, quando não consegue fazer um fechamento da homilia, existem vários elementos que são de oratória que a gente consegue perceber quando uma pessoa não preparou, ou quando ela pega o evangelho, vamos pegar o evangelho de hoje, né? O sonho ali de São José, e a pessoa, então a gente viu hoje, não é? Que José, que era prometido em casamento a Maria, ele ficou um pouquinho na dúvida, e aí o arcanjo veio e disse que era obra de Deus, e ele se levantou e fez aquilo que Deus queria. Ele apenas repetiu com outras palavras aquilo que o evangelho acabou de informar. Então, é claro, a gente repete alguns elementos que são os mais essenciais para comentar eles depois. Agora, repetir só por repetir não homilia. Então, aí já entra um elemento de que não preparou. E aqui a gente viu que num curto espaço de tempo, são aí apenas 3, 6, 9, 10 linhas, 2 vezes o Papa refletiu, insistiu de que é preciso levar a peito
a tarefa de mostrar Cristo no centro. Então, ter a coragem, é isso que eu vou fazer, é mostrar Cristo. Então, é preciso compreender primeiro o que Cristo está falando. Só ia fazer uma pergunta, Dona Belmar? Qual a orientação do tempo dessa homilia? Então, a orientação do tempo, ela é já uma coisa bem mais recente, né? Até pouco tempo atrás não se falava muito. Quem fala mais em relação, insiste mais em relação ao tempo, é o Papa Francisco. Tanto que na Evangelii Gaudium ele chega a comentar, e depois, aqui no Diretório Litúrgico, ele fala e pede que não seja extenso. Não se fixa exatamente um tempo. Em alguns comentários se fala que tente-se não ser mais de 15 minutos, porque numa assembleia dificilmente se consegue prender a atenção por mais desse tempo. Só que também aqui entra um elemento, é uma das discussões que acontece, inclusive, por exemplo, no Brasil. A homilia, como ela é feita no Brasil, ela é muito diferente de como ela é feita na Europa. Vocês jamais verão um padre na Europa fazer homilia como a gente faz aqui. Ou seja, falando assim. Lá é lido. E se um padre se aventura a fazer homilia sem ler, o povo vai virar, isso daí não preparou. Sinônimo de preparar é ler a homilia. Então é escrever e ler o que está ali. Então quando de fato a gente vê uma missa do Papa, ele lê, missa com os cardeais, é sempre lido. Inclusive, eu não sei se ainda é assim, mas se diz que na Europa, quando um padre é ordenado, padre jovem, então ele vai para a paróquia trabalhar com um padre mais velho e ele escreve a homilia e dá para o padre mais velho ler antes. Então, só depois de um tempo que o padre diz, não, agora você já tem condição de escrever a sua homilia sozinho, que o padre, só a partir daí, inclusive, que o bispo dá a paróquia para o padre. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso funcionasse no Brasil, acho que a gente ia demorar um cadinho para conseguir trabalhar na paróquia. Mas enfim, então são duas culturas. Então quando você lê algo, tipo assim, você sabe que você lê naquele ritmo e que se você escrever uma página e meia, você vai levar 10 minutos lendo. Então é fácil você falar cravado. Agora, quando a gente faz homilia, como é costume no Brasil, não que não tenham padres que façam homilia lendo, mas a maioria, a esmagadora maioria, não faz assim, faz como discurso, sem ler, ou costumamos dizer de cabeça, fica mais difícil de controlar o tempo. Aí é claro, há as oscilações, a oscilação, às vezes que você consegue fazer dentro de 10, 15 minutos, às vezes que vai a 20, às vezes que vai a 30 minutos, não é? E aí é claro, entra o exame do padre, assim você sabe muito bem, eu às vezes consigo fazer em 10, 15, e às vezes quando eu olho, quando acabou me dei, eu olho, eu achei que levou 20 minutos e levou quase 40. Então assim, aí é uma questão do padre fazer uma revisão e tentar aprimorar. Então, mas exatamente um tempo não existe, mas o Papa tem insistido bastante que não se prolongue, E eu creio assim, até o nosso arcebispo, quando o Papa Francisco lançou esse diretório, também falou na Evangelii Gaudium, Dom José insistia sobre não fazer homilia longa, mas também entrava o elemento de que muitas homilias longas não tinham conteúdo. Porque assim, também não quero justificar, de maneira alguma, se a igreja pede, tem que acatar. Mas é que às vezes a pessoa fica mais enrolando, contando piada e historinha dentro da homilia, do que exatamente comentando ou pregando, não é? Então, aí de fato fica uma coisa, eu vou ser bem sincero, às vezes a gente olha algumas homilias e diz assim, eu vejo na televisão, porque assistir assim ao vivo é difícil, mas a gente vê que às vezes os padres tendem até a transformar o homilia no stand-up, transformam quase que num show de humor às vezes, de comentáriozinhos, brincadeirinhas, que é agradável, e aí entra aquilo que disse antes, não é? Deixa eu indicar. Divagações que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para o coração da mensagem evangélica.
Então eu já ouvi a pessoa dizer: ah, eu gosto muito de ir na missa quando é o padre fulano que celebra, porque a gente ri bastante. Acho que era mais fácil assistir um vídeo do YouTube de um humorista, né? Não precisava ir na missa para isso, né? Então, não estou dizendo que se cabe um comentário que vai acabar sendo jocoso, mas não transformar o dia num show de stand-up, né? Então, entra essa questão. Mas, voltando, né? É isso. Então, o Papa tem insistido que não se prolongue demais acerca do tempo da homilia. Mais uma citação do diretório. É importante sublinhar alguns aspectos fundamentais oferecidos por estas duas descrições. Em sentido amplo, a homilia é um discurso sobre os mistérios da fé e sobre os cânones da vida cristã, desenvolvido de maneira conveniente às particulares exigências dos ouvintes. Então, aquele elemento que eu falei, né? Depende de quem é a assembleia, né? É diferente você fazer homilia para uma assembleia como é nossa de domingo, ou se é uma assembleia que só tem criança, por exemplo. Então você já tem que pensar, né, ou se é a vida religiosa, ou se é o encerramento de um retiro específico, é o encerramento de um congresso de catequistas, né? Você tem que pensar um pouquinho e tentar modelar. É uma descrição concisa dos muitos gêneros de pregação e exortação. A sua forma específica é sugerida pelas palavras em base ao texto sagrado. Se refere aos trechos bíblicos e às orações da celebração litúrgica. O que não deveria descuidar pelo fato de que as orações fornecem uma válida hermenêutica ao pregador para interpretar os textos bíblicos. O que distingue uma homilia de outras formas de ensinamento é o seu contexto litúrgico. Esta compreensão se torna crucial quando o quadro da homilia é a celebração eucarística. O quanto foi afirmado pelos documentos é essencial para uma correta visão da função da homilia. Então, é compreender que a centralidade da homilia, diferente, por exemplo, de uma homilia de casamento, de uma homilia de batismo, de uma homilia, num sacramento da unção dos enfermos, ou até numa pregação de uma encomendação, uma exéquia, ou uma pregação livre num retiro, né? Então o contexto diz muito, difere muito, e ele insiste novamente no fato de que a raiz é a palavra de Deus, e as orações, se não são usadas como ponto de partida, elas são como que também um elemento que ajuda a interpretar a leitura daquele dia. E de fato, se a gente parar para pensar e observar com calma, às vezes aquilo que falou a palavra ressoa nas orações, tem um vínculo, né? Ajuda a compreender um pouquinho. Bom, o ministro. Habitualmente a homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante ou por um sacerdote concelebrante, por ele encarregado, ou algumas vezes, se for oportuno, também por um diácono, mas nunca por um leigo. Em casos especiais e por justa causa, a homilia também pode ser feita por um bispo ou presbítero que se encontra na celebração, mas sem poder concelebrar. Então, vamos aqui. Primeiro, o dever primeiro de pregar é do presidente da celebração. Se ele é o bispo, se ele é um padre, é o padre, não é? Pode-se delegar um concelebrante. Então, se o bispo quiser delegar um outro bispo, né, pedir para outro bispo pregar, ou até mesmo para um padre, ou um padre pedir para outro padre pregar, não é? Pode, ou ao diácono que está ali pode também. Isso tudo é possível. Aqui entra depois no final. Ou também o presbítero que se encontra na celebração, mas sem poder concelebrar. Não sei se vocês já viram as situações onde isso acontece mais em relação a bispos, né? O bispo está sentadinho, é a primeira missa de um neo-sacerdote. Aí o bispo fica sentadinho num canto de batina, de sobrefeliz, chama em vestes corais de barrete, não é? E ele só fica ali, ele não concelebra nada,
ele só vai e prega na hora da homilia. Então, isso é alguém que está na missa, mas não está podendo concelebrar. Existe algum motivo para não poder concelebrar. Mas também é importante destacar isso aqui: nunca, jamais é permitido a uma pessoa que não seja um ministro ordenado fazer a homilia. Nunca. É seminarista? Não. É religioso? Não. É catequista na missa de crianças? Não. Não pode. Tanto que no seminário, é um costume, né? Quem está no 4º ano do seminário, que é acólito, para já ir se habituando, né? E aprendendo a lidar com o nervosismo, há um dia da semana que a pregação é encarregada do seminarista. Mas como é que a gente faz? Celebra-se a missa, o padre proclama o evangelho e não faz homilia, faz a missa sem homilia, e após a bênção final, sai a procissão, mas todo mundo senta, o padre vai na sacristia, tira o paramento, senta no fundo, e o acólito do dia vai lá na frente e faz uma pregação acerca da liturgia do dia, como se fosse uma homilia, mas está fora da liturgia. Já foi dada a bênção, já deu a despedida final, a missa acabou, aí faz. Mas dentro da missa, jamais. Não pode se fazer. Aí tem gente que fala, por exemplo, em relação à missa com crianças na catequese. Ah, mas faz um teatrinho. Tudo bem. É permitido, é uma concessão da CNBB que se faça um teatro, mas depois o ministro tem que fazer o inteiro. Ou não se faça. Agora dá o microfone para um catequista fazer homilia? Não. Isso não pode. Nem religioso, nada. Oi? Porque é competência do ministro ordenado. Então há funções na missa que são funções do ministro ordenado. Aqui embaixo há um comentário, eu esqueci de colocar da onde é tirado, mas é do Adalzabo, no comentário dele. Ele diz: é o mais lógico, o que representa a Cristo Mestre na primeira parte da celebração e a Cristo Sacerdote na segunda, na Eucaristia, é quem dirige a palavra à comunidade, quem ensina. Então, ele fala isso em relação ao fato de a preferência é de quem preside, mas podendo ser um outro, né? Então, como está dentro da liturgia e é um ofício próprio de quem foi designado para aquela função, não se pode conceder a outro. Então é ofício próprio, assim como presidir o ofício próprio de um padre ou de um bispo, não se pode conceder a uma outra pessoa. Então, porque está ligado ao munus sacerdotal de ensinar. Compreendido? Nos domingos e festas de preceito, deve haver homilia em todas as missas celebradas com participação do povo. E não pode omitir-se senão por causa grave. Além disso, é recomendada particularmente nos dias feriais, no Advento, Quaresma e Tempo Pascal, e também em outras festas e ocasiões em que é a maior afluência do povo à igreja. Então aqui a IGMR fala sobre quando é obrigatório. Domingo é obrigatório fazer homilia. Ela pode ser rapidinha, pode ser 3 minutos, mas é obrigatório fazer homilia. E aí ele coloca, a não ser por motivo grave. Vamos pensar aqui na paróquia, só tem eu de padre, não tenho diácono no dia da homilia, e eu estou passando muito mal, eu estou sem voz, eu tenho que usar o pouquinho de voz que tem para a missa inteira. É um motivo grave para não fazer homilia, porque homilia é uma das partes que mais se usa a voz. Então, esse seria, por exemplo, um motivo grave para não se fazer homilia. Depois, aí vem então, ali quando ele fala nos dias feriais, é as missas de dia de semana. Não é obrigatório. A igreja recomenda, seria bom, né? Vocês aqui me aguentam porque eu sempre faço, né? Então, mas não é... Oi? Mas faz curtinha. Pois é, faço curtinha, mas não é obrigatório. Mas entre se ser obrigatório ou não, Advento, Quaresma e Páscoa, e nas festas, né? Sei lá, vou pegar um dia de semana, foi dia de Nossa Senhora das Graças. É um dia que tem mais fiéis, é uma celebração de Nossa Senhora, né? Então, aí nesse dia é recomendado que se faça, tá bom? Você quer fazer uma pergunta? Sim, é permitido, vamos supor, tem a missa, né? No
um todo. Sim. E é permitido, eu estou perguntando isso porque tem uma igreja lá na Tijuca, quase lá na usina, e que o padre é bem velhinho. Eu acho que ele é doente também. Então, o diácono faz tudo, exceto a consagração. É permitido isso? Tudo mais é o diácono. Tudo, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz... Não. Ele só levanta, ele fica na cadeira, Não, ele só não levanta pode. na hora da consagração. Não pode. Não pode. A homilia, ela precisa ser presidida pelo padre. O diácono só faz aquilo que é a função do diácono. Então vamos, só para a gente passar aqui rapidinho, né? Qual é a função do diácono? Ele chega, se tiver, ele beija o altar junto com o padre. Aí depois, a primeira função dele é proclamar o evangelho, a segunda é preparar o altar, a terceira é, se tem saudação da paz, invocar a assembleia para fazer a saudação da paz, se vai ter ou não. Depois, segura o cálice na doxologia, depois ajuda na purificação, e depois pode fazer, proclama o evangelho, pode fazer homilia, né? Se o presidente assim quiser, e depois a despedida final. Exceto isso. A outra coisa que ele dá, no final, a bênção. Não, então é a consagração. Não, o resto a mais. bênção. Não, está totalmente fora. Essa missa ela é inválida. Melhor seja, ao menos ilícita, mas eu acho que ela é inválida. Porque o único que pode presidir é o Cristo cabeça. E o diácono é Cristo servo, não é Cristo cabeça. O diácono pode fazer a celebração da palavra, mas praticamente do mesmo modo que o mestre faz. A diferença é que o diácono não pode dar bênção, e o mestre não. Mas é a única diferença. O cara está lá fazendo isso. Então, pois é, mas é errado, não pode fazer não. A obrigatoriedade da homilia é afirmada para os domingos e festas de preceito, não podendo ser omitida a não ser por motivo grave. Nos dias feriados, recomenda-se para os tempos fortes, também para as festas, é comentário de cima, né? Aqui também só um elemento para a gente compreender, talvez até um pouco ligado a essa pergunta que a senhora colocou. Inclusive, a situação é tão grave que o padre que começa a homilia, a não ser por um motivo gravíssimo, é obrigado a presidir ela toda. Então, essa história de trocar o celebrante no meio da missa, a não ser que tenha dois padres de um passe mal de não conseguir ficar em pé, e tem que talvez ir para o hospital. Não é? Mas se não. Então, se de um, tipo assim, não pode. Tem dois padres aqui, né? Vamos imaginar, tem eu e um outro padre, né? Padre Joãozinho, vou pegar, não é o padre João, não, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu faço o ato penitencial, e ele faz a homilia. Aí eu puxo o credo, e ele vai e faz as preces. Ele faz o ofertório. Não, isso não existe. É o que está presidindo, ponto final. A concelebração ela tem momentos específicos. Mesmo quando há um padre concelebrando, o que um padre concelebrante faz? Se não tem um diácono, ele proclama o evangelho. Se não tem diácono nem acólito, ele pode preparar o altar. Não é obrigatório, mas a gente assim por bom senso faz, não é? Prepara o altar. Mas quando tem vários, vocês variam na hora da leitura das orações. Isso, aí eu ia chegar nisso agora. Aí depois, quando entra na oração eucarística, a gente vai chegar lá quando estudar essa parte, né? Mas aí tem as orações, né, que são aqueles texto teológico. Aí no missal tem assim, CP é celebrante principal, CC, concelebrantes. Então, por exemplo, quando tem 5 padres e vem o momento da epiclese, que é que se invoca o Espírito Santo, vocês veem que todos os padres estendem a mão e rezam junto. Ali são todos os que estão concelebrando, o presidente e os que estão concelebrando. CC é celebrante e concelebrantes. E depois vem os concelebrantes. Aí pode variar, se são 3 orações que são dos concelebrantes, tem 3 padres, 3 fazem, não é? Aí pode-se fazer isso. Depois da homilia, observa-se oportunamente, né, sempre quando vê que é oportuno,
um breve espaço de silêncio. Nesse sentido, eu sou bem sincero em dizer que, às vezes, quando eu vejo que eu passo demais de tempo da homilia, eu acabo não fazendo porque fica na cara de estender tempo, ou às vezes também, quando eu conheço o lugar que eu estou celebrando, eu sei que se eu fizer silêncio, o povo vai começar a bater matraca, então às vezes eu prefiro logo puxar a profissão de fé para evitar a conversação, né? Mas o correto seria ter, aí, eu diria uns 60 segundos, 1 minuto de silêncio, né? Para a assembleia e o padre também digerir um pouquinho a homilia, né? Eu digo o padre também, porque por mais que a gente fala, mas é aquela velha realidade, né? O ouvido mais perto da pregação é o do próprio padre, né? Então, a gente também ouve o que a gente fala. Bom, em relação à homilia, antes de a gente entrar na posição de fé, não coloquei aqui, mas menciono, o lugar da homilia, ele pode ser feito do próprio ambão, ele pode ser feito da sede, ou seja, da cadeira, ou ele pode ser feito também na frente do altar, né? Eu sempre ouvi essas menções. Aí eu digo, não, mas esse da frente do altar, pode descer, caminhar no meio. Assim, eu nunca vi restrição em relação a isso. Então, aqui nós já tivemos padre que veio substituí-lo, se que desce, ele passeia, passeia, e às vezes desce também. Isso é. Então, assim, não lembro de ter restrição. E o padre que deu aula de homilética para mim falou sobre isso, né? Mas o preferencial é ou o ambão ou a cátedra. Eu, sinceramente, não faço nunca da cátedra, porque isso me parece uma coisa muito episcopal, né? O Papa faz sempre da cátedra, eu já vi muitos bispos fazer da cátedra, então eu digo, vamos evitar as comparações e eu fico pelo ambão mesmo, né? E também, eu prefiro, aí você vai dizer, padre, por que o senhor nunca andou? Eu já andei uma vez ou outra, eu disse de criança eu já saí, né? Mas foi a necessidade. Mas eu prefiro o ambão. Por quê? Porque já que eu estou ali como um pregador da palavra de Deus, e a palavra de Deus é proclamada do ambão, espiritualmente para mim dá mais a impressão de que eu estou ali seguindo a palavra de Deus. E é claro, eu também tenho o costume de ficar lendo versículos, então ficar indo e indo é uma coisa que vai dar escola no povo, né? Então, eu acho que também eu, como por exemplo da Assembleia, né, a gente tem assim a impressão de mais, como é que chama, autoridade, entendeu? Fica com cara mais séria, né? Não é a cara mais séria, é uma postura mais própria da palavra. É um pouquinho disso também, é um pouquinho disso, assim. É aquilo, é a autoridade não do padre, é da palavra. Ele está ali como ministro, como servo da palavra, né? Então, isso é um ponto de vista meu particular, não é nada, né? Então eu vejo que parece que dá um pouquinho mais de... tanto que, por exemplo, se tem uma pregação aqui na igreja de um evento, eu não gosto disso. Lá é o lugar da palavra de Deus na missa. Por mais que eu vou pregar sobre um texto bíblico, daí eu fico aqui embaixo, né? E ando, se o microfone permite que se ande, às vezes o microfone é com fio e não dá para andar muito também, mas enfim. Então, sobre o lugar da palavra, e essa questão também da cátedra, ela pode ser usada porque a ideia da sede, ou a cátedra é um nome mais específico para a cadeira do bispo lá na catedral, né? Mas a sede também tem aquela questão do mestre, né? Nas universidades antigas, o professor, o catedrático, ele ensinava sentado na sua cátedra. Por isso, inclusive, a imagem, a maioria dos ícones do Pantocrator, ele está sentado numa cátedra, numa cadeira, né? A gente olha aqui no nosso sacrário, aqui, aquele medalhão que tem prostrado na pedra ali, é um Cristo Pantocrator, ele está sentado numa cadeira, né? Então, essa autoridade do mestre que ensina, né? E aí entra mais uma vez, a minha interpretação é que esse mestre entre nós é o bispo, já o deixei ele lá e o irmão está de bom tamanho, né? Tá ok, gente? Em relação à homilia, alguma pergunta? Tá bom. Vamos então agora à profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé,
segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé antes de começarem a ser celebrados na Eucaristia. Então a gente ouve a palavra, essa palavra ela é, digamos assim, mastigada, ruminada na homilia, e agora então eu vou professar a fé que eu vou celebrar na Eucaristia. Então aqui a profissão de fé ela fica mesmo como um vínculo, um chancelar, né, daquilo que eu ouvi, que eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim, agora eu creio e eu vou então tornar ato na celebração. Serve também para a comunidade recordar e professar os grandes mistérios da fé e os confessar antes de iniciar a sua celebração eucarística, a celebração na Eucaristia. Seria melhor dizer antes de começar a parte sacramental da Eucaristia, porque o anterior já era a celebração eucarística. Então, antes, a parte do rito, do sacramental mesmo da Eucaristia. São oferecidas normas concretas para a sua realização e também se recorda que este credo se há de dizer como a fórmula aprovada para o uso litúrgico. Então tem que ser aquela fórmula que está ali no missal. Não pode haver distorção, fazer do jeito que quer. No missal são oferecidas a fórmula longa, que é a chamada a niceno-constantinopolitano, e agora também a breve, chamada Símbolo dos Apóstolos, que já se havia incorporado algumas edições do missal em línguas vivas, né, antes do Vaticano II, e que já se inclui na edição latina. Provém que está do século III em Roma, e agora se recomenda a sua recitação nos tempos da Quaresma e Páscoa, quando se desdobra o período catecumenal. Também é litúrgica a fórmula dialogal da vigília pascal e da celebração batismal. A fórmula dialogal é o que nós costumamos chamar de renovação das promessas do batismo, né? Então, por isso, quando a gente faz o batizado na missa de domingo, não se reza o credo. Por quê? Porque a gente já professou a fé daquela forma. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Cremos. Creem em Jesus Cristo, Único Filho? Cremos. Então é a chamada forma dialogal. Uma coisa que eu li, agora não tenho certeza se eu coloquei aqui, eu acho que não, é que o credo ele não foi feito para colocar na liturgia. O credo ele tem a sua origem assim, digamos assim, fora. Ele foi depois incorporado, né? Então, por exemplo, o chamado símbolo apostólico, que é o credo que a gente reza mais direto, não o outro que é o niceno, ele já tem a sua origem apostólica, né? Lá na Didaqué, que é a tetravó do catecismo da Igreja Católica, estão as primeiras regras de fé já dos apóstolos, já haviam ali as bases da profissão de fé. Então, o credo ele existe como uma síntese da fé. É uma maneira de a gente ter uma síntese clara diante dos olhos, vamos falar assim, decorada na ponta da língua daquilo que é o essencial da fé. Depois é que com o tempo foi se vendo a possibilidade de inserir, mas isso depois não é muito depois não, a gente vai ver logo mais à frente, tá bem? Tanto que, só para voltar, para aproveitar o gancho, né? Também é litúrgica a forma dialogada da vigília pascal. Na verdade, ela começou a entrar justamente por causa disso, por causa da liturgia catecumenal. O batismo, já que faz a profissão de fé dentro da liturgia do dia batizado, começou, né, a entrar por aí e acabou ficando. Então aqui eu coloquei os dois símbolos, né, o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. Este símbolo niceno ele é mais longo, mas ele é mais completo, né, no sentido de que, não que o outro não tenha todos os artigos de fé, ele tem, mas esse aqui, ele é teologicamente mais elaborado, né? Então, só para a gente ver, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O outro, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, a gente vê que professou a mesma verdade, mas o outro só disse que é Criador do céu e da terra. Esse fala que é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele abre um
Exatamente, ele pega, na verdade, aquilo que é a essência da doutrina e tenta especificar. E ele, na verdade, é chamado de símbolo niceno constantinopolitano, não é? Porque ele foi elaborado, fechado entre o Concílio de Niceia e de Constantinopla, não é? E nestes nesses concílios, a grande confusão era justamente sobre se Jesus Cristo é Deus e se o Espírito Santo é Deus. Por isso que se a gente lê ele depois mais aqui, vou pegar aqui, ó, a parte do Espírito: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele que falou para os profetas. Então, o outro lá fala, creio no Espírito Santo, só isso. Aqui ele mostra, ó, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. Então, a chamada processão, Deus unitrino, era um problema lá de doutrina, não é, que foi resolvido em Constantinopla. E ele que falou pelos profetas, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ou seja, é Deus como o Pai e o Filho é. Então, para não ter dúvida de que o Espírito Santo é Deus, para a gente é ponto pacífico. A gente cresceu nessa fé, né? Mas naquela época não era ponto pacífico. Então, ele é mais detalhista, digamos assim. Desculpe a brincadeira, aqui eu ninguém que pode. O símbolo niceno é o símbolo com toque, né? É tudo cheio de um transtorno obsessivo. Tem que explicar tudo direitinho para não deixar aresta, não deixar dúvida. Tá bem? Eu espero que essa brincadeira não me leve para a fogueira. Vamos lá. Então aqui entra o que o catecismo diz. O símbolo dos apóstolos, o primeiro mais simples, é chamado porque se considera com justa razão o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra e para a qual ele trouxe a expressão de fé comum. Então, ele sintetiza aquela que era a fé dos apóstolos, aquela que Pedro, como primeiro Papa, expressou como uma fé comum de toda a Igreja. Então, ele é, na verdade, mais antigo, né? O símbolo dito de Niceia Constantinopla deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente destes dois primeiros concílios ecumênicos, de 325 e 381. Ainda hoje continua a ser comum a todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. No Oriente ele é rezado com muito mais frequência que aqui no Ocidente. Então aqui o catecismo salienta as três partes do símbolo. O símbolo divide-se, portanto, em três partes. Na primeira trata da primeira pessoa divina e a obra da admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e o mistério da redenção dos homens. E na terceira, a terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação. São estes os três capítulos do nosso selo batismal. Então, a primeira parte, a pessoa divina do Pai e a criação. A segunda parte, do Filho e a redenção. E a terceira parte, do Espírito Santo e a nossa santificação. Aí entra a parte da igreja, porque é o Espírito Santo que guia, que dirige a igreja, e é por meio da igreja que o Espírito Santo santifica os homens. Tá bom? Essa divisão também se aplica ao símbolo niceno, tá bem? Também nosso símbolo, então a gente costuma dizer só o credo, mas o correto seria dizer símbolo, porque ele simboliza, ele sintetiza toda a nossa fé. Não foi criado, aqui eu sabia que tinha em algum lugar, não foi criado para a celebração da missa. Ele aparece pela primeira vez nas atas do Concílio de Calcedônia, com a confissão dos 150 pais conciliares que estavam reunidos em Constantinopla. Nos tempos seguintes, ele é considerado o resumo da fé anunciada nos concílios precedentes de Niceia e Constantinopla, o que expressa na denominação familiar Nicateno Constantinopolitano, que está em latim.
Naturalmente, isso não significa que seu texto foi formulado imediatamente por estes concílios, mas o símbolo estabelecido em Nicéia, que termina com as palavras "et no Espírito Santo", segue somente um anátema, também naquilo que antecede, não é idêntico com o nosso credo. Então, aqui ele só faz a diferença de um símbolo para o outro, não é? Então, aqui o importante, ele apareceu em Calcedônia, tudo bem, ele apareceu oficialmente em Calcedônia, mas não foi Calcedônia que introduziu ele na liturgia. Calcedônia só coloca ele oficialmente, ele já estava presente, a gente vai ver um pouquinho depois, bem lá atrás já, alguns padres da igreja, especialmente mais ligados à liturgia, especialmente Hipólito, Justino, já há um pouquinho de menção desse costume da profissão de fé. O símbolo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote juntamente com o povo, nos domingos e nas solenidades. Pode também dizer-se em celebrações especiais mais solenes. Se é cantado, é começado pelo sacerdote, ou, se for no caso, por um cantor, ou pela escola, o coral que seria. Cantam todos em conjunto, ou o povo alternando com a escola. Se não é cantado, deve ser recitado conjuntamente por todos, ou por dois coros alternamente. A questão é, todo mundo tem que rezar ou cantar junto. Se é alternado, se é em coro, não é? É para fazer todo mundo junto. Então, todos são chamados a fazer a profissão de fé. Alguma pergunta em relação ao credo? Então, vamos para a terceira e última parte. A oração universal ou as preces. Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo responde de algum modo à palavra de Deus recebida na fé e, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, apresenta preces a Deus pela salvação de todos. Convém que, em todas as missas com participação do povo, se faça essa oração, na qual se pede pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro. Então, um comentário de Hugo. Sua importância destacada já nos relatos mais antigos. Justino informa em suas descrições da missa dominical que depois da fala do bispo, todos nós levantamos juntos e dizemos orações. Então, ela é, diríamos assim, obrigatória no domingo e solenidades, e pode ser feita também dia de semana, se achar conveniente. Então, é uma possibilidade. Ô padre, olha, posso fazer uma observação? Sim. Às vezes acontece, vamos supor, um evento, ou uma despedida de um sacerdote, alguma coisa, né? Sim. Aí pede-se para fazer orações que é possível fazer, que deveria ser sempre da comunidade, né? Sim. Mas às vezes se observa que faz uma oração que ela não é dirigida a Deus, parece que é uma coisa social, fica aqui na gente. Parece mais uma homenagem, né? Exatamente, mais uma homenagem. Isso está errado, né? Sim. Porque se é uma oração, é uma súplica a Deus, Sim. ou um agradecimento. A gente vai chegar um pouquinho nisso um pouquinho mais à frente, né, na parte de quais são os elementos da prece. Normalmente a ordem das intenções é a seguinte, então na verdade deve ter até uma ordem, pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades, pela comunidade local. Em celebrações especiais, por exemplo, da confirmação, matrimônio, exéquias, a ordem das intenções pode acomodar-se às circunstâncias. E daí, por exemplo, se é no casamento, as preces são dirigidas especialmente pelos noivos, pelas famílias, aí se ajusta, né? Mas quando é uma celebração que não está dirigida em algo especial, o correto é que isso seja feito nessa ordem, tá bem? Descreve-se aqui sua identidade e sua finalidade teológica e espiritual. Com ela, o povo responde, de certo modo, à palavra de Deus acolhida na fé. O povo exerce seu sacerdócio batismal, e com tais sacerdotes ou mediadores, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Então aqui já fica bem claro isso que o senhor colocou, né?
A prece é elevada a Deus. Então a formulação dela deve dar a ideia de que a gente pode se rezar pelo padre. É dia do catequista, é dia dos pais, é dia das mães. Vamos rezar, mas é pedindo a Deus por aquela pessoa, né? Ou por aquelas pessoas. Esses pedidos normalmente referem-se à Santa Igreja, aos governantes, aos que sofrem necessidade dos seres humanos e à salvação do mundo inteiro. Aqui entram alguns elementos. Por exemplo, quando ele fala aqui, ele responde a palavra de Deus, existem modos de formular as preces. E aqui, vamos ser sinceros, a gente se acomoda a pegar aquele livro da liturgia e ler aquelas preces. Mas o mais correto não seria isso. O mais correto seria as preces serem elaboradas por alguém da própria comunidade. Então, por exemplo, antigamente, né, até se a gente pegar a citação de São Justino, o que era uma assembleia? Era um grupo de no máximo 20 pessoas. Então, na verdade, as preces eram o quê? O sacerdote, o presidente, o bispo, no caso, introduzia a oração e se fazia a prece espontaneamente. Agora, hoje em dia, não tem como fazer isso, né? Imagina o tamanho da assembleia, envergonhado do jeito que o povo é, para falar assim em público, o padre ia ficar meia hora esperando alguém fazer uma prece, né? Então aí se lê a prece. Ou então aquelas pessoas que querem falar demais. Fala demais, não é? Então, mas o correto era, por exemplo, que a equipe de liturgia elaborasse. Por quê? Porque a equipe de liturgia pertence à comunidade e conhece a comunidade e sabe o que a comunidade está vivendo e o que está necessitando. Então, vou pegar um exemplo muito clássico. Estamos chegando próximo da novena da padroeira. Só quem está aqui sabe que é a novena da padroeira, né? Então, vamos colocar uma das intenções, a novena, a festa da padroeira. Ou só a comunidade sabe que se está passando, que tem alguém, né, que está bastante enfermo, ou que há uma dificuldade, ou que naquele dia está se realizando determinado evento, está se celebrando alguma coisa que é local, né? Sei lá, se fala, né, da questão da oração pelo governo, pelos governantes. Só quem é que de Araruama sabe que naqueles dias é aniversário do município. Então, se deve colocar uma prece pelos governantes do município, pelos munícipes, não é? Então, o correto seria isso, não é? Mas aí entra uma questão de alguém assumir isso, fazer. O ano passado, o Rafael fez isso durante um bom tempo, né? Ele pegou um livro de orações que existem, que na verdade é de Portugal, nem é nosso, que ofereciam base, e ele ajustava as preces para a paróquia, né? Mas aí, com a partida dele, foram-se os braços do padre e a gente voltou para o livrinho, né? Mas o correto seria fazer assim, não é? E um modo, assim, eu já vi isso acontecer, quando ele fala da resposta à palavra de Deus, é muito interessante, é trabalhoso, mas quando alguém assume essa função e pega o ritmo, até a prece fica mais, assim, melhor, parece que ela fica mais, sei lá, encaixa, né? Até com o momento dela. Cita um versículo bíblico do que foi lido no dia e depois faz a prece. Então, por exemplo, faz assim: e quando José acordou, levantou-se e imediatamente fez o que Deus havia lhe mandado. Ó Deus, que nós possamos aprender a obediência, Então pega um versículo que se encaixa mais ou menos com a prece. Qualquer uma das leituras que está presente na liturgia, primeira leitura, salmo, segunda, evangelho, ou até dos textos ecológicos, oração, pode se usar. E fica bonito, sabe, porque dá um sentido, parece que liga mais, só que, como eu disse, é uma coisa mais trabalhosa, né? Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena se pensar e trabalhar, porque enriquece. Vem aí 2 seminaristas. Vem 2 braços, quem sabe, né? Mas, por exemplo, poderia se pensar em formular uma prece, por exemplo, começar a formular agora, quando começou o litúrgico, e vai guardando elas, né? Quando chegar daqui a 3 anos no ar, já tem pronta. Aí, eu digo guardar em arquivo, né? Aí a pessoa só vai lá e muda, quando bate, muda assim a data civil, né? A Páscoa muda de época, Dia dos Pais, Dia das Mães, um evento, né? Acrescenta uma, tira outra, mas o básico escrito já ficaria ali, né?
mas é um trabalho a longo prazo, digamos assim. Compete ao sacerdote celebrante dirigir da sede esta prece. Ele próprio a introduz com uma breve admoestação, seria a admoestação, na qual convida os fiéis a orar e a conclui com uma oração. As intenções que se propõem formuladas de forma sóbria, com sábia liberdade e em poucas palavras, devem exprimir a súplica de toda a comunidade. Quando fala aqui do padre, é que cabe ao padre fazer aquela oração de introdução e de conclusão, tá? Não é que as preces ele pode fazer também, mas isso pode, deve, na verdade, faz parte da participação dos fiéis, né? E ele faz então a introdução e o final, e depois ele se faz as intenções, que a senhora falou, né? Que se propõem formuladas de forma sóbria, com sábia liberdade, poucas palavras, devem exprimir a súplica de toda a comunidade. Também ter cuidado para, às vezes, o medo de você dar liberdade para fazer assim na hora, a pessoa, não, porque eu quero rezar para o meu pai que está em casa, tá. Então o correto vamos fazer uma oração por todos os enfermos da comunidade, não é? Englobar todos, não transformar numa coisa pessoal. Eu digo isso porque no seminário, às vezes, o padre encadecava de fazer esse negócio de prece assim, espontânea. Aí tinha uns irmãozinhos que começavam, rezavam do gato, do cachorro, do periquito, aí fazia essa prece, daqui a pouco pedia outra coisa, então acaba perdendo um pouquinho o bom senso. O povo de pé, a oração sacerdotal, responde com a invocação marcada para cada intenção, ou também rezando em silêncio. Então as preces ela pode ser respondida ou não, né? A gente costuma fazer sempre respondida. As intenções pedem-se que sejam sóbrias, compostas com uma sábia liberdade, em poucas palavras, e que expressem a súplica de toda a comunidade, evitando, portanto, intenções muito particulares. Tem que se evitar um pouquinho essa questão das intenções que são muito particulares. Alguma pergunta em relação às preces, ou de um modo geral? Não? Então, gente, muito obrigado pela paciência, né? Encerramos com isso a liturgia da palavra e vamos aí fazer um recesso de início de ano. Voltaremos em fevereiro com a liturgia eucarística, tá bom? Aí assim que a gente voltar, a gente marca a data e começa a enunciar, tá bom? Mas a gente volta em fevereiro. Vamos agora ficar em pé para fazer a nossa oração final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos.